A paz do Senhor, eu sou o Diácono Antônio Vitor, um dos colaboradores do canal da EBD em Foco e do portal da EBD em Foco. Somos responsáveis por produzir semanalmente subsídios da lição de adultos e de jovens em PDF. E aqui estamos para trazer um vídeo de destaque para você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, particularmente trabalhando com os jovens. É um subsídio referente à lição de número 3, que vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós recebemos recentemente um questionamento de um assinante do portal a respeito de qual seria a origem do arrebatamento pré-tribulacional. Ela leu um artigo que falava que o arrebatamento pré-tribulacional foi instituído a partir das visões de uma jovem chamada Margaret MacDonald, de 1830, quando ela, em Port Glasgow, Escócia, teve uma visão a respeito de um arrebatamento pré-tribulacional, o povo sendo arrancado da terra, enfim. E nós estamos aqui para trazer um conteúdo que praticamente traz uma afirmação contrária a esse artigo, um artigo capcioso que não tem amparo nenhum no histórico e nem bíblico para falar isso. Nós também vamos mostrar também aqui textos que amparam o pensamento pré-tribulacional, que você, professor, precisa saber caso seja questionado na sua aula de domingo na Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. Primeiro, quem foi Margaret MacDonald? Margaret MacDonald foi uma jovem que não era teóloga, não tinha associação nenhuma com a parte teológica. Ela teve uma visão, certo? Que existiria um arrebatamento secreto, isso por volta de 1830, e através dessa visão que ela teve, ela escreveu essa visão em alguns artigos, muitos capciosamente e erroneamente, possamos assim dizer, associam isso à origem do pré-tribulacionismo, afirmando que ele não é bíblico. Mas calma, não é bem assim. Primeiro, o pensamento do arrebatamento pré-tribulacional surgiu muito antes desse boato, dessa falácia com Margaret MacDonald. Eu tenho aqui um trecho para você entender e alguns escritos para você entender que o pensamento pré-tribulacional vem muito antes na história. Por exemplo, Efraim da Síria, que viveu entre 306 e 373 d.C., ele escreveu o seguinte: porque todos os santos eleitos de Deus estarão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados para o Senhor, para que não vejam a confusão que deve dominar o mundo por causa de nossos pecados. Perceba, isso é um escrito do período patrístico, dos primeiros 5 séculos da igreja, que trazem um pensamento pré-tribulacional, muito antes dessa falácia de Margaret MacDonald. Vamos lá, e não somente isso, escritos como o Apocalipse de Elias, que foi escrito no século I, Pastor de Hermas, do século II, o Sermão sobre os Últimos Tempos, o Anticristo e o Fim do Mundo, do século IV, são exemplos de fragmentos que trazem o pensamento pré-tribulacional, o pensamento de um arrebatamento pré-ira, que muitos rejeitam, muitos discordam. Sobre John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele foi o sintetizador do pensamento dispensacional, do método de interpretação bíblica chamado dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é um método de analisar as Escrituras através de uma interpretação literal, de uma distinção entre Israel e igreja e de uma visão da glorificação de Cristo nas páginas bíblicas. Para Darby e os irmãos em Plymouth, quando se reuniram por volta de 1830, eles entenderam, e isso é um pensamento que nós assembleanos sustentamos, a maioria dos assembleanos sustentam, certo? Principalmente aqui no Brasil, porque foi trazido para cá através dos escritos de Scofield, de Lawrence Olson, através do seu livro Plano Divino através dos séculos. Então, esse pensamento, ele interpreta a Bíblia de maneira literal, as profecias de maneira literal, respeitando, lógico, as figuras de linguagens que a Bíblia apresenta, mas ele entende que as profecias, assim como do Antigo Testamento, as profecias do Novo Testamento acontecerão e se cumprirão de maneira literal. Não tem por que serem alegorizadas. Esse é um dos pensamentos de John Nelson Darby. Segundo, John Nelson Darby,
ele também distingue Israel e igreja. Por quê? Porque a Bíblia apresenta profecias direcionadas apenas a Israel, que ainda não foram cumpridas, e profecias direcionadas à igreja, que ainda também estão por se cumprir. Arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas, volta de Cristo em glória, enfim. Não podemos e não existe texto, amparo bíblico para dizer que que a igreja substituiu Israel no plano divino. Não existe amparo bíblico. E esse é o pensamento sintetizado por John Nelson Darby. Tá certo? Então entenda, veja que não existe associação de Darby e Margaret MacDonald. Não estamos aqui para fazer uma defesa de John Nelson Darby, mas estamos para dizer que não existe uma associação de Darby com Margaret MacDonald. Darby leu alguns escritos de Margaret MacDonald, acompanhou algumas coisas de Margaret MacDonald e as rejeitou piamente com base nas escrituras sagradas. Então aqueles que afirmam assim são capciosos, levianos e mentirosos nos seus artigos teológicos. Infelizmente, eu sou instigado, ou seja, eu sou levado a dizer assim por causa dessa imprecisão teológica de muitos que tentam incutir na mente de pessoas que ainda não têm um conhecimento condensado acerca do tema dispensacionalismo. Mas então, teria um arrebatamento pré-tribulacional e secreto amparo nas Escrituras? Sim, teria. Vamos para o texto de Mateus 24. Aqueles que leem Mateus 24 e que interpretam como sendo amparo para um arrebatamento pós-tribulacional e dizem que nós estamos mentindo, interpretam Mateus 24 da maneira errada. Basta uma leitura cuidadosa do texto de Mateus 24 para você entender que Mateus 24 apresenta assim um conceito de um arrebatamento pré-tribulacional. Por quê? Primeiro, Cristo responde do versículo 4 ao versículo 35 de Mateus 24, ele responde uma pergunta tríplice dos seus discípulos. Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Cristo começa o seu sermão profético falando a respeito da pergunta dos discípulos, que a pergunta sim apontava para a vitória de Cristo final, a volta de Cristo em glória, final de todas as coisas, e não para um arrebatamento pré-tribulacional. Mas quando Cristo termina de responder a pergunta tríplice dos discípulos, ele passa a tratar a respeito de assuntos que associam ao arrebatamento da igreja. Para o versículo 36, ele já muda o tom quando ele fala porém, ele já muda o tom, já indica que vai tratar outro assunto. Ele já começa dizendo que do dia e hora ninguém sabe, que já chegaremos e viveremos no dia de Noé, que as pessoas antes do dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, ou seja, um desleixo total da humanidade em relação àquilo que está sendo pregado, como também foi nos dias de Noé, até que vão perceber que vão estar dois no campo e um será levado e o outro será deixado. Espera aí, se isso não é um conceito do arrebatamento pré-tribulacional, é o quê? Certo? Tem outro texto aqui, ó, estaremos dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Então, o arrebatamento, a iminência do arrebatamento, fica claro nessa parte de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36 até o versículo 44, que Cristo explica. Eu estou desviando o foco aqui porque eu estou olhando para a Bíblia Sagrada para não estar falando besteira para você que está nos ouvindo, como muita gente afirma na internet, eu não quero ser mais um. Tá bom? E temos na Bíblia fragmentos suficientes que apresentam um arrebatamento pré-tribulacional. Vamos, por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, os escritos de 1 e 2 Tessalonicenses, são textos que tratam basicamente sobre um arrebatamento pré-tribulacional. Por quê? Os tessalonicenses eles passaram por dois problemas. O primeiro é que eles tinham medo em relação aos cristãos que dormiam, porque eles acreditavam que eles não iam viver a promessa do encontro com Cristo. E Paulo vai lá e explica isso a partir do capítulo 4, a partir do versículo 13, quando ele vai explicando, olha, no momento, ante a última trombeta, que o mesmo Senhor descerá, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Eu acabei confundindo com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, tá? Vamos falar agora de 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, estaremos com o Senhor para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o texto que Paulo fala sobre o arrebatamento. Só que nesse livro, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, traz um grande vestígio sobre um arrebatamento pré-tribulacional. 1 Tessalonicenses 1:10 fala o seguinte: e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, e não na ira futura, da ira futura. Se ele nos livra da ira futura, isso quer dizer que nós não passaremos pelo período tribulacional. Está escrito. Vamos para outro texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, textos que falam claramente que nós não estamos reservados para o período tribulacional como igreja. Ainda tem um texto de Apocalipse 3:10 que fala: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, e não na hora da tentação. Lembrando sempre que isso define tudo. Guardados da hora da tentação, ou seja, retirados antes, arrancados, arrebatados antes, como o texto bíblico nos apresenta. Então, lermos atentamente as Escrituras, interpretando as profecias de maneira literal, sem espiritualizá-las e alegorizá-las, nós vamos encontrar fragmentos consistentes do arrebatamento pré-tribulacional. Então, existem aqueles que vêm comparar o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a respeito de, não, ele está vendo que Paulo fala de um arrebatamento pós-tribulacional? Calma. Os tessalonicenses também passaram por um problema, porque eles acreditaram que Jesus Cristo já tinha voltado e eles tinham ficado. Então, Paulo explica em 2 Tessalonicenses 2 que não é assim. Não é assim. Porque, veja, Paulo começa dizendo: olha, rogamos ao Senhor Jesus Cristo pela nossa reunião com Ele. E ele fala, que não vos movais pelo vosso entendimento, nem vos perturbeis, pois o Espírito quer por palavra, quer por Espírita, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quando fala dia de Cristo, é o dia que ele vai voltar, que ele vai aparecer nas nuvens, dia, com D maiúsculo, certo? Porque, veja, se Jesus Cristo já tivesse voltado, como os tessalonicenses acreditavam, o anticristo já tinha aparecido, como a Bíblia apresenta. Vocês estão entendendo? Então, esse texto de 2 Tessalonicenses 2, ele não dá amparo para um arrebatamento pré-tribulacional quando estudado à luz das Escrituras Sagradas. Tá certo? Então, entenda isso. Arrebatamento pré-tribulacional é um pensamento que veio desde o período patrístico, que é um pensamento totalmente contra o amparo bíblico, certo? E que nós não podemos desprezar. Então, se alguém, professor, perguntar a você nessa aula de domingo sobre isso, você já tem algum amparo, algum subsídio para trazer para ele, tá certo? Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, pode mandar uma mensagem no direct do nosso Instagram, ebdemfoco.oficial, que prontamente eu ou o irmão Emerson ou qualquer outro colaborador do EBD em Foco vai responder para você com toda a calma, com toda a alegria e felicidade do mundo que nós temos de ter você aqui conosco. Tá certo? Você também pode visitar o nosso portal, ter acesso aos nossos subsídios semanais, ter acesso ao nosso livro, Fim dos Tempos, Entendendo a Visão Dispensacionalista da Escatologia, que nós vamos trazer em trabalhar argumentos concisos e consistentes quanto a isso. Tá certo? Eu sou o Diácono Antônio Vitor, me coloco à disposição e você pode estar tirando sua dúvida ou trazendo sugestões de vídeo para a lição de jovens que nós vamos estar abordando aqui, seja no comentário desse vídeo, aqui embaixo no YouTube, tá? Não deixando de você se inscrever no nosso canal, de dar o seu gostei nesse vídeo e de compartilhar para os seus irmãos e amigos. Ou você manda uma mensagem no direct, tá bom? Do nosso Instagram, ebdemfoco.oficial, tá? Ou você também vai estar mandando mensagem para o nosso WhatsApp, que vai estar aqui, ó, no link da descrição desse vídeo, como também o link do nosso Instagram e o link do nosso portal.
tá certo? Que Deus abençoe você, que eu espero que essas minhas palavras tenham ajudado você de algum jeito ou de outro. Se ficou alguma dúvida em alguma das minhas palavras, manda uma mensagem que eu estarei feliz em responder você. Bom, a paz do Senhor